Bom, tem uma outra, esse grupinho de baixo do colar especial, pouca gente conhece ou faz um uso dele, porque você pode fazer uma operação simultaneamente à colagem. Como é que funciona isso? Você vê que as operações você escolhe aqui, adição, subtração, multiplicação, divisão. Vou dar um exemplo clássico aqui. Vamos supor que eu copiei e colei todos esses números aqui, né? Mas eles vieram com o sinal errado. O sinal correto deveria ser o sinal negativo. Se você fosse fazer isso manualmente, você teria que entrar em cada célula e colocar o sinal negativo lá. Mas tem uma forma mais fácil. Você coloca o -1 aqui do lado de fora, copia, e aí você cola ele em todos os valores os quais você quer tornar negativo. Então você vem em colar especial, como ali só tem valores, eu vou manter a cópia só em valores. E vou pedir para que ele multiplique o -1 em cada valor de cada célula dessa. Vou dar um OK. Vou expandir um pouquinho aqui para vocês verem. Um pouquinho demais. Pronto. Então, quando eu copiei esse número e colei sobre esses valores, ele automaticamente multiplicou. Ele fez exatamente a operação que eu determinei. Agora vamos supor que não, o sinal estava correto. O sinal realmente era positivo, mas só que os valores tinham que ser apresentados em milhares. Então eu vou fazer o seguinte. Então eu vou colocar -1000. Eu vou fazer praticamente duas operações simultâneas. Eu vou inverter o sinal e vou dividir ele por 1000. Então, colar especial, divisão. Pronto. Os valores voltaram a ficar positivos e agora estão representados em milhares de reais. Qualquer outra operação daquelas listadas, ela é possível. Adição, subtração. Se, por exemplo, houve um erro sistemático aqui, as quantidades estavam todas com menos 10 unidades. Então, vamos colocar 10 e vou adicionar 10 unidades a cada número daquele. Colar especial, adição. Pronto. O 4 que tinha aqui virou 14, o 5 que tinha aqui virou 15 e assim por diante. A mesma coisa acontece com as demais operações, com a operação restante que foi subtração. Então, adição, subtração, multiplicação e divisão são as operações possíveis com o colar especial. Ele aqui embaixo atua combinado com essa parte de cima aqui. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu preciso que esses valores sejam apresentados em milhares. Então eu quero colocar dentro da fórmula a apresentação de dividido por 1000. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 1000, eu vou copiar o 1000, eu vou marcar as formas dos quais eu quero acrescentar informação de divisão por 1000, colar especial. Aí que vem uma dica, fórmulas, divisão. O que ele vai fazer? Ele vai acrescentar esse 1000 dividindo, compondo a fórmula e não simplesmente matando a fórmula, fazendo a conta com o valor. Então, ok, pronto. Você pode perceber aqui que ele já até criou os parênteses e botou dividido por 1000 em cada fórmula dessa aqui. O mesmo vale para multiplicação, adição. Então, resumindo, se você tiver um valor, mesmo que você coloque colar especial fórmulas, ele não vai criar uma equação disso. Ele simplesmente vai fazer a mesma coisa como se estivesse colando valor. Ele vai fazer a operação e vai colar valor e vai apresentar um único número. Enquanto que quando se você tiver uma fórmula e você utilizar a opção de fórmulas, as operações que você for colar, ele vai acrescentar na fórmula. Ele não vai destruir a fórmula, ele vai mantê-la íntegra e vai acrescentar a operação ao qual você está querendo melhorar ou alterar. Tem uma outra forma também do colar especial que não utilizo com frequência,
que é a transposição. O menu tem uma opção aqui, transpor. Essa opção ela é utilizada para você inverter o posicionamento do que você está colando. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, eu tenho esse relatório que é o relatório mensal de vendas por mês. Esse relatório ele está apresentado num formato lateral, ou seja, eu tenho o tempo, a linha de tempo nas colunas e uma única linha apresentando os valores. Existe uma dica, né? Uma regra que eu utilizo quando, dependendo da situação, mas na maioria das vezes ela é interessante. Quando você tem uma tabela para apresentar, você verifica primeiro onde está a maior quantidade de dados, se ela está na quantidade de colunas ou na quantidade de linhas. Nesse caso, a demonstração ela apresenta 9 colunas para apenas 2 linhas aqui. Então, o ideal seria apresentar ela ao contrário, apresentar a linha de tempo nas linhas, né, e os valores nas colunas, porque você produz uma informação que visualmente fica mais compacta. Mas se for apresentar uma informação isolada, ela pode ficar melhor apresentada dessa forma. Eu vou copiar essa pequena tabela e vou fazer com que ela fique no formato em pé, formato vertical. Então, colar especial, transpor. Ok. Viram? Todos os dados que estavam apresentados aqui nesse formato horizontal, eles foram transpostos para um formato vertical. Então eu uso sempre essa regrinha para apresentação de tabelas, né? Ou seja, a quantidade maior de dados ela precisa estar disposta em linhas. Até porque se eu tivesse um espaço de 2 anos aqui, ia dificultar a visualização, porque você tem a quantidade de colunas tão grande que seria preciso você rolar aqui a tela para poder verificar, né? Então é mais fácil você apresentar nesse formato aqui. Aqui no caso, como eu não determinei que ele precisasse ser colado simplesmente fórmulas ou valores, né? Eu deixei livre, ele colou tudo, trazendo inclusive as fórmulas, a fórmula que estava apresentada aqui no final, que é o somatório. Outro formato importante para ser demonstrado aqui do colar especial é uma opção aqui que se chama colar vínculo. Isso aqui também é muito bom. O que é o colar vínculo? Seguinte exemplo, eu tenho esse demonstrativo aqui, mas eu preciso que essas informações elas apareçam aqui embaixo. Para isso eu precisaria fazer uma formuleta dessa aqui e copiar para baixo. Deixa eu ajustar aqui o formato. Tá. Só que o colar especial ele tem uma opção interessante em que você copia e na hora de colar você determina que você quer colar vínculo. O que ele vai fazer? Ele vai colocar uma célula linkando à célula original. Então ele vincula aquela célula ao item original onde ele estava. Com isso, tanto faz você colar nessa planilha, de repente você precisa desse número em uma outra planilha, uma outra guia, então ao invés de você colocar igual e você se deslocar por toda a planilha até botar um igual aqui para poder puxar informação, basta você pegar a informação e colar o vínculo dela, que ele cria uma fórmula direcionando exatamente para aquele dado onde você quer que repita. Isso aí é bem interessante. Então é isso, gente. Então até o próximo vídeo. Até mais.